Faculdade Exuda de Terapia Comunitária Integrativa e de Vivências Autoestima, supervisora na Clínica de Terapia Familiar do Hospital das Clínicas do Recife, vice-presidente da APTEF, representante da APTEF no CDC e secretária do CDC APTEF no biênio 2016-2018. A palestra de Edna vai ser sobre a família e a comunicação. A hora já está todo mundo cansado, né? Aí antes de começar, eu proponho assim, onde nós temos falar de comunicação, né? Você olha pelo menos para 3 pessoas e cumprimenta da forma que você gosta de cumprimentar. Pelo menos para 3 boa. trouxe aqui uma coisa que essa frase a comunicação está no aqui, está todo mundo, está com todo mundo. Então é uma coisa imprescindível e necessária. Eles não podem viver sem comunicar. E como dizia o nosso grande guerreiro, que nos comunica se divide, né? Então a gente precisa se comunicar, já começamos comunicando. E a gente vai conversar sobre comunicação, a gente vai se comunicar, falando sobre o que é comunicação. Não vai ser nada prático nem teórico, vai ser prático. O que é comunicação? Todo mundo vai formação para esse comunica, né? A comunicação na família. Por família de origem, para as pessoas ficarem com as famílias de origem, no casal, com os filhos, sejam eles pequenos, adolescente e adulto, porque muda, tem que mudar a linguagem, mudar a forma e mudar o conteúdo, da comunicação. A importância da comunicação na família, pontos para uma boa comunicação, alguns pontos, mas algumas coisas que a gente precisa lembrar, né? E a comunicação e a família. Lembrando que quando a gente vai se comunicar, a gente está começando a entrar em sintonia com o outro. Porque o que é que a gente quer? A gente quer falar, ser ouvido, compreendido e haver essa troca. Né? Eu ser entendido e aceito. Na hora que eu sou entendido, eu sou aceito. Eu me pergunto para Jesus, o que é comunicação? Para mim, comunicação é linguagem. Compreensão. Essa comunicação também corporal também. Interação. E é tudo isso. A verdade é tudo isso que a gente precisa fazer. Quando a gente se comunica no olhar, na fala, no gesto, né? A gente se comunica só com as palavras, com a fala. Né? Principalmente o seguinte, eu vou pegar a questão do socorro da cadeira, uma cadeira por ser uma cadeira. Ela tem um contexto. Uma palavra sozinha, solta no ar, não é nada. Né? Ela precisa ter por trás de quem emite essa palavra.
precisa, quando ela é emitida, provocar no outro também uma reciprocidade, um sentimento. Então, a comunicação tem um termo latim comunitário, que significa partilhar, participar, tornar comum. Enfim, tudo mais isso que você disser. Né? Enfim, ela é uma arte. A gente se comunicar hoje em dia é uma arte, porque não tem sentido a gente falar, tornar a conversa ou a fala inócua ou desgastante, pesada, cansativa. Na comunicação eu quero transmitir um pensamento, uma ideia, uma intenção. Então eu preciso estar sabendo o que eu posso comunicar. E eu me comunico com as mesmas palavras que eu uso, informações técnicas, de acordo com a pessoa que eu estou me comunicando. Né? Ela está nas palavras, no gesto, no corpo, no sentido em que a gente fala com o nosso corpo dele, né? E a gente costuma fazer muito assim. Às vezes a gente está tão próximo da pessoa que a gente vê a pessoa por inteiro, mesmo quando ela né? Tem uma entonação de voz. Ele diz, alô, tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Né? Isso que é que ouve, essa vozinha tá boa, né? E a gente faz isso porque a gente faz como se estivesse vendo. E ela está transmitindo o estado dela, o sentimento dela pela voz. Né? E aquela sintonia que a gente tem, já diz que a gente alguma coisa está bem. O que é que eu posso fazer com você? Né? Aí já vem o retorno. É uma forma de expressão. Né? Eu posso dizer mesmo, as pessoas podem dizer a mesma coisa, mas tem um sentido diferente. E eu lembro a história antiga, eu aprendi isso na escola. E a história do rapaz que o casal tinha um filho e ele viajou e tudo meio mandava um telegramazinho, naquela época de telegrama, né? Dizia assim, pai, mande dinheiro. Aí uma vez o pai ligava e disse, está vendo seu filho? Olha o que é que ele manda, cara. Todo mês chega, pai, manda dinheiro. Aí a mãe, errada, né? Chegou, pegou assim, pegando nesse texto. Não é assim que ele está falando. Eu vou ler, vamos escutar bem direitinho. Fez toda a diferença. Né? Foi assim, fez toda a diferença, né? E depende da nossa situação. É uma necessidade para nós, a gente não fica isolado, sem se comunicar também. Né? E na família se reveste um sentido muito profundo, porque está envolvido sentimentos outros. Está envolvido as relações, às vezes falar de uma coisa na família é muito pesado e muito difícil. Embora eu tenha falado com uma colega, uma amiga, né? Mas na família tem outro peso, porque está envolvido outros sentimentos, né? Então fica mais difícil. Então comunicar-se é uma capacidade especial que se põe entregar-se ao outro. E respeitar o momento do outro, achar o momento do outro, a forma como eu vou dizer, eu preciso dizer diferente de uma outra. Isso seja com o pai, com o filho, com a mãe. Escolher o momento da outra pessoa. Né? Eu não posso chegar só extravasar, eu tenho que dizer. Enfim, já é um horário. E aí está vários tipos de família, né? Várias famílias. E a gente vai se comunicar na família. Se é possível, eu vou me comunicar aqui, do mesmo jeito que aqui, onde tem idade diferente, tempo diferente, forma diferente, sexo diferente. Eu vou chegar a dizer uma notícia para uma família, essa família aqui, do mesmo forma que eu digo para essa. Dentro das várias configurações familiares, a gente precisa
conversa própria, com palavras próprias, que são próprias daquela família, que funcionam daquela família. Eu não posso chegar com esse mesmo formato, conteúdo de estrutura e trazer para essa. Porque a gente na família, a gente vai criando uma cultura de comunicação, né? Então, palavras que são ditas, que são bem entendidas, essas mesmas palavras não podem servir para outro tipo de família, né? Porque é próprio daquela. Então, isso, considerando ainda aquela profundidade que a gente falou que envolve o sentimento, isso faz toda a diferença na forma como a gente chega para viver. Ainda mais, comunicar-se uma notícia, comunicar-se no dia a dia, e ainda mais, cada momentinho que eu vou comunicando vai fortalecendo para eu ter conversas e me comunicar com todo tipo de assunto. Porque eu vou criando esse hábito e essa prática. Não é eu chegar um belo dia com a notícia bombástica, eu chegar e dizer, vai chocar todo mundo. Mas eu posso chegar começando a criar o hábito da conversa, do diálogo, da fala, entre todos, e eu vou poder chegar com a notícia muito difícil e ser fácil de dizer. Porque eu criei, eu construí uma forma de conversar. A família só funciona, não existe uma família ideal, né? A gente já viu isso aqui. Ou um modelo pré-determinado uma família. Nessa família você fala assim, assim, assim. Nessa família você usa essas palavras, por aí. Não existe isso, né? Existem famílias reais. E essas famílias reais a gente constrói a nossa convivência, a nossa linguagem. Novamente, vários formatos de família. Independente de sua configuração, a família continua sendo a instituição social responsável pelos cuidados, proteção, afeto e educação das crianças pequenas. É isso independente. E nela é que se cria a primeira forma, né, a primeira socialização. Ainda aí, na primeira família. É onde se inicia os afetos, mas na sua família é todo mundo tão amoroso. Né? Isso foi criado desde pequenininho, que é assim, que vai formando. E as relações de aprendizado também, onde a gente começa a aprender, inclusive a conversar. É onde se estabelece as primeiras conversações. É onde eu saio dali e chego em qualquer lugar e eu tenho um jeito diferente de usar as palavras. A comunicação na família depende dos papéis. Nós, enquanto seres humanos, nós assumimos vários papéis. O papel de indivíduo, individual, né? O papel de líder, de tribo, eu vou formando os papéis. Se homem, de pai, esposo, pai, filha, pai, mãe, filho, avô, neto, gente, sou. Em cada um desses papéis eu tenho um jeito de uma forma de comunicação. Para quem tem, para quem não deu vou. Hoje em dia se fala muito. Da forma de conversar e da forma de falar com as pessoas mais idosas. Principalmente os jovens, a linguagem é tão, vamos dizer assim, tão informal, né? Que os mais idosos estranham. E aí fica difícil a conversa. Agora, se bem que tem idosos que gostam. É uma forma diferente de ver aquela linguagem. Oh, bicho, não sei o que lá, legal. Gravou, e ele acha interessante aquilo. Muda. Às vezes eu vou caminhando e eu escuto isso, sabe? E eu acho interessante. Ele tá ligado, isso tá ligado. Tá ligado.
filho, tudo bem. Um pouquinho. Não, vou cuidar, porque eu não vai dar um problema. Tá ligado, eu tenho tudo logo. Tô de boa, tá de boa. Aí ele chegou e disse a mãe assim, tá tudo ligado. Ele disse, eu só, não, tá tudo ligado, ninguém sabe o que. Mas se é a mulher, né, mulher, mãe, papai, mãe, esposa, mãe, filho, mãe, pai, filho, nora, sogra, enfim, cada papel desse, também ela vai ter que ter uma linguagem diferente. Ela não vai conversar com sua nora, da mesma forma que conversa com sua filha, muda um pouco, né? Enfim, mas a gente vai criando. Aí às vezes a gente diz assim, mas eu gosto tanto de mim. Ela tem um jeito diferente, tem um jeito meio, ela se cuida, enquanto que me dá impaciência de conversar com fulano, é uma agitação, é uma conversa rápida. Eu nem escuto direito, nem entendo às vezes. Então passo o tempo, eu não sei o que eu faço. Mas enfim, de acordo com o papel da pessoa na família, a gente também muda e assume outro tipo de linguagem. Ainda na organização da família, a gente tem que ter a forma de conversar, né? Seja para a nossa família, você imagina a nora, né, conversar com o sogro assim, da forma que ela conversa com a mãe dela, não vai falar. Por quê? Porque na verdade tem que respeitar o sentimento. Se ela fala muito, o que é que ela está querendo? Já tomou meu filho, né? E agora eu vou para ver que eu estou ficando com o menino. Mas de qualquer forma a gente precisa ser respeitado, né? É a forma, ter esse sentimento assim, meu filho não estava aqui em casa. Por não vir, mas pensa que é por causa dela. Ele não é mais amoroso como era. Tá vendo? Mas eu tenho que ficar sabendo. Enfim, mas tem que manter a relação. E essa nora precisa também entender isso, o sentimento de perda do filho. Não é perda, mas que afastou o filho da convivência. Né? Que eles estão mais carentes, precisando mais, e agora que eles não têm. Enfim, tudo isso precisa ser respeitado. Aí veio essa mesma pessoa conversar com os filhos. Né? Aí os filhos ficam. A pessoa trabalha, estuda, faz um monte de coisa, e é paciente. Né? Na hora que a criança pergunta alguma coisa, você parar, ouvir, olhar, conversar. Então, isso são momentos que o ser humano precisa imediatamente mudar. Né? A forma que eu estava lá, a forma que eu vou falar. Eu não posso dizer, peraí, daqui a pouco eu falo com você. Né? Tem até uma historinha que toda vez o filho queria conversar com o pai sempre muito ocupado, né? E chegava no finalzado. Eu tenho muito que trabalhar, né? Coisa, enfim, vá dormir, outra hora a gente conversa. E ele pensava assim, qual é a forma que eu posso conversar com meu pai? Pensava. Aí um belo dia ele disse, pai, quanto é que você vai embora? Aí o pai disse, o que você não quer saber? Eu não sei. Aí ele disse, R$10. Aí o menino disse, tá bom. Aí foi para lá brincar e todo dia ele conseguia R$1. Quando juntou aqui R$10, ele chegou e disse, pai, esses R$10 você foi para uma hora para conversar comigo. Reflexividade, né? Então, o filho está recebendo, né? Já que ele tinha que ganhar 10 horas, ele está pagando R$10 por uma hora.
Mas, enfim, as histórias são muitas. Tem outro que esse me toca muito, é o filho que ele não podia, basicamente, com o pai, não tinha condição de esperar, mas o pai chegava muito tarde. E ele estabeleceu um código. Toda vez, pai, eu não estou conseguindo esperar. Aí eu disse, isso não tem problema. Eu vou, antes de eu sair, quando eu chegar e eu vou sair, eu vou lhe dar um beijo. Você dormindo, eu dou um nó no seu lençol. E aí o filho, quando acordava, assim, ninguém sabia por quê. Ele disse, meu pai me deu 2 beijos. Ele me deu 9. E isso realizava ele, estabelecia uma comunicação. Foi maravilhoso estar com vocês. As novas feiras da APTF. E eu quero pedir o apoio. Se eu for sorteada, minhas amigas me pegam. Mas é porque eu moro em João Pessoa. Eu tenho que ir agora, porque a gente tem compromisso lá no meio. Tá certo. Obrigada. E aí, como é que tá? Aí, continuando a comunicação de pai e filho, a comunicação ela não pode ser nem por excesso nem por falta. Né? Quando falta é isso que a gente já, esse exemplo que a gente deu. E por excesso é o dever. Aí torna, quando o pai fala muito para o filho acaba se transformando em semana. É um grande risco. Porque ele não ouve, só fala, e o filho fala, e daqui a pouco passa a ser um sermão, passa a ser um cagão. Ele começa, quando é adolescente, aí ele começa a ir, ó, tem aquele papo do velho de novo, né? Realmente conversa, aí ele começa a falar, e aí, foi bom, normal, e começa se esquivando, porque não aguenta mais. É quando provavelmente ele está com o pai fala muito, muita gente tem que falar. Porque na verdade falar é também escutar, ou dar espaço para o outro escutar. Comunicar é isso. Não é só falar e não ouvir e respeitar o que o outro está querendo. Se é falar demais, para me falar disso, não foi o que eu falei. Acaba sendo derrogatório família. E às vezes, quando a gente está e precisa, ele não se aperta o carro, os pais vão continuar espaço. Aí ele começa a querer ter curiosidade do que é que o filho está fazendo. Então começa um interrogatório e aí é que o filho se esquiva mesmo e contar. Isso é muito interessante. A gente vê na figura aqui, a tentativa de conversa já não está tentando, né? Não está querendo dar uma conversa, só não sai dali porque não pode. Ele provavelmente a cabeça não está tá ligado no outro. Aí vai. Os pais falam muito, os que não escutam escapam com vazio. É isso que eu esse aqui é a conversa dos pais transmitem educam muito mais na convivência, no exemplo, no fazer, do que nas verbalizações. Faça isso, não faça aquilo. E a gente tem que ter muito isso assim. Filho não mente, olha, é proibido mentir, você não pode. Agora eu toco o telefone, que agora não tem mais, agora o celular, cada um tem o seu. Olha, isso que eu não posso. E o filho vai, olha, ele está dizendo que não está. Aí um belo dia ele disse assim, não mente, proibido mentir. Aí ele disse, mas você não mentiu? Você não está estando? E aí? O que é que o filho vai aprender? É para mentir ou que não é para mentir? É o verbal ou é o real? Então, essa frase que está sobre a consciência dos pais, crianças e jovens é exatamente aquela primeira que a gente disse. Aprende na conversa com os pais. E
E você aprende a dialogar. A gente só aprende a dialogar com os filhos e essa capacidade favorece a atitude muito importante na vida, que é a tolerância, a sensibilidade, a habilidade dialética, a capacidade de admitir e tolerar as frustrações. Não é sempre os pais pegarem tudo para os filhos e eles acharem que o mundo é deles, eles podem tudo, né? Aí não tem a questão dele, que a gente fala tanto, né? Mas que é na prática, eu recebo, você nem fala isso. Eu recebo lá fora, a primeira coisa já vou negar. Como tem a história da professora que foi metida, né? Porque ela queria não gosta lá. Então, a lei foi tudo, né? A professora foi proibida, mas o pai e a professora foi. Estou correndo isso, é importante a gente não confundir diálogo com monólogo. Vamos conversar, né? Chega o pai, a gente não confunde o diálogo com monólogo. A pessoa fica lá só escutando, ou só parada, calada, não escutando, só parada, calada, e o outro falando, principalmente na relação. Nessa relação não existe interesse, mas pode ocorrer que está só uma falando, esperando ela terminar. E acho que é mais importante, né? Outra coisa é não confundir também comunicação com ensino. Porque às vezes, assim, o pai tem que ensinar a lição para o filho, etc. Mas é uma água de dois mundos, porque aquilo pode se transformar. Eu vi a seguinte cena, o filho dizendo assim, o pai dizendo assim, olha, ele estava ensinando. E tinha uma história do X, né? O X da equação, que é diferente do X, né? Do X assim, né? E ele dizendo, deixa eu fazer qualquer uma X. Não, porque esse aqui é o da equação. Você tem que saber correto, você tem que aprender correto, lá, ele está achando certo. E o menino, ficou me dizendo a história do X. Aí um belo dia o pai disse assim, veja, eu estou pagando o colégio caro, eu estou perdendo meu tempo, começou o sermão que ele queria dizer. E era em função de todo aquele tempo que ele estava achando que estava perdendo, e não estava perdendo. Você vai ter que aprender, porque isso é um absurdo, eu estou perdendo meu tempo. Estou lhe explicando, você está implicando. E isso começou a chorar. Aí disse assim, eu já não estou gostando mais de estudar com você. Ele não se revoltou, eu já não estou gostando mais de estudar com você. Porque eu venho estudar. Eu não entendo porque esse X é diferente desse X, que é o mesmo X. Você não me explica e ainda vem dizer que eu estou gastando dinheiro e não estou perdendo seu tempo. Quer dizer, transformou uma coisa que podia ser ensino uma coisa negativa e que estava afastando a criança dos estudos com a cena real. Então, é importante a gente não confundir. Quem tem que ensinar, o máximo que o pai pode fazer é auxiliar. Porque a educação que o pai ensina é aquela do exemplo, é aquela da cultura dele, são famosos. Mas esse papel, esse X é diferente do X, ele é professor. Como não é o papel do pai, o pai não faz esse papel.
Aí ele acaba confundindo, prejudicando o momento de ensino e aprendizagem para um momento de desgaste. Eu fico pensando também assim, a diferença de ensinar e educar, né? Porque assim, passar a instrução é muito fácil, agora educar a pessoa para a vida, né? Os valores, para as coisas. Então, o que a gente vê muito é isso, né? Muitas famílias assim, passando informações e fazendo questão que o menino tenha uma nota boa, um bom desempenho acadêmico, mas que não dá nem de educação doméstica mesmo, né? De valores, de ética, de coisas, né? E é esse que é o papel a pessoa enquanto pessoa. E é o papel da família, né? Porque o papel da instrução é da escola. E às vezes, hoje, a gente pensa em ver que está muito comprometido. Os pais transferem, né? Por falta de tempo, por falta de oportunidade, por falta de ter tido, recebido isso. Transfere para a escola a função de educar. Então, a escola é só de dar construção. Educar é isso. Como não tem tempo, então, a escola bota uma boa escola, paga caro, e que a criança saia de casa. E assim, pensando nessa questão da comunicação, né? O valor que a gente dá à comunicação entre pais e filhos. E o desafio que é, por exemplo, que eu fiquei pensando agora, o desafio, por exemplo, dessa questão da ética, dos valores, quando os pais separados são de culturas de países diferentes, por exemplo, né? Onde, por exemplo, um é brasileiro e o outro é de outro país e que vê, por exemplo, o Brasil como um país não desenvolvido. Então, tenta passar para a criança que o melhor é o país dele, porque então assim, vê como é complicado, né? A criança vai ter que, de alguma forma, aprender a diferenciar e o papel daquele que está mais na continuidade é tentar mostrar que existem essas diferenças e que não é necessariamente um país ruim e o outro país bom. Que não existe só o país melhor do mundo, porque dependendo de onde você está, você pode ser muito feliz e pode ser muito infeliz. Pode estar no país do primeiro mundo, né? Então, assim, é complicado, porque não vai deixar de existir essa comunicação com os dois. Então, às vezes a mãe faz assim, como é que eu vou fazer para ele não passar isso para o meu filho? Essa ideia, né? Que aqui tem a cidade pobre e a cidade rica, né? Então, vê como é desafiador essa questão. E veja como fica a cabeça da criança, né? Porque ela vive em um e vive no outro, e são valores daquele reais, e são valores daquele reais. E essa cabeça vai aprender o quê? E é como diz a criança, um negócio muito interessante, né? Os filhos dos pais separados, né? Que ele diz aqui, os filhos dos pais separados. Eu vejo aqui, não me entregue na porta da casa de um outro como na porta, né? Isso tudo é melhor, principalmente. Aí você passou o fim de semana, são separados, passou o fim de semana, aí está na hora de devolver, eu já estava aí eu chego lá, deixo o pacote. A criança chega lá, vai entrar em outra casa, em outras coisas, passou 2 dias numa casa, que era outra história, outro jeito de falar, outro jeito de se comunicar, outro jeito de comer, outras comidas. Aí eu chego para cá, aí é outra história, me jogam ali. Né? A forma como lidar com isso é o seu eu sou um pacote, eu a minha boca em duro, levo no canto. Né? E a forma de viver também fazer. Né? É muito difícil. Esse jeito aí da palestra o dia todo, né? Que faz separar. Mas assim, o mais a gente precisa se preocupar é o que essas crianças, como seres futuros, o que é que elas estão aprendendo desses momentos de vida.
Através do diálogo, faz o filho se conhece melhor. Conhece sobre suas respectivas opiniões sobre a vida. No estado de pai separado, é que o filho mora em São Paulo e o pai mora em Recife. E o filho foi crescendo quando era pequeno. Ódio, não sei o que, não inteligente, não gostava disso, não gostava daquilo, e não foi crescendo. Quando chegou com 16 anos, aí o menino teve umas ideias diferentes. Umas ideias de matar, de ser guerrilheiro, não sei o que lá, e o pai se estranhou. Vou ter uma conversa. Conversa, né? Aí ele disse assim, não é possível, eu nunca eduquei, com dois avós desse menino, os dois avós são militares. O menino agora só fala em guerrilha, não sei o que lá, porque ele quer comprar tal, que bom esse guerrilha, põe em não sei pra onde, pra botar aquelas capas pretas, vejo como remador. Aí ele contou piano. Mas ele não pode reverter assim, chegar lá, vou dar uma chamada de novo. Por que o menino entrou naquela conversa, naqueles pensamentos? Não vê aquelas coisas. Onde é que ele está tirando o tempo? A informação obtida mediante uma conversação nunca será mais ampla e consciente que a vida de qualquer coisa. Conviver é também uma mensagem. Principalmente é o que está sendo sentido através do que é feito, do gesto, da convivência, das ações que são vividas. Não adianta, olha, meu filho, eu quero que você faça isso, eu penso isso, aquilo. Mas o pai está fazendo diferente e está convivendo com ele, transmitindo outras coisas. Então, essa convivência, conviver um fim de semana só, é irreal. A gente pode pensar assim. É irreal porque o fim de semana é lazer, fim de semana é brincar, fim de semana é dormir mais. Eu estou com o filho aprender para a vida. Só nesse fim de semana. Palavras conversas sempre arrastam. A informação de Tigre ali, né? Crianças e adolescentes mantêm isso aqui é uma pesquisa que foi feita na Universidade de San Diego, que diz que 80% das crianças que convivem pelo menos um dia, conversa, com pessoas da família, 80% foram evitados de serem envolvidos com drogas, ato de violência, agressão e prostituição nos Estados Unidos. Mas só se tiver pelo menos uma vez de porque os dois estão precisando na vida. Então, isso aí está aqui, mas a gente pode fazer uma projeção da nossa sociedade. Gostei muito dessa frase. Se quiseres evitar erros no falar, 3 coisas deves com cuidado observar. Para quem fala, de quem fala e como fala. Essas 3 coisas, para qualquer conversa, para qualquer do outro que tiver no seu lado, você está conversando, é importante que você pense nisso. Essa é uma frase em inglês de Eduardo Nora. Então, se a gente pensar sempre nesses 3 coisas, a comunicação, a importância que ela é muito importante. Ela favorece um ambiente de harmonia. Eu gostei dessa foto aqui. Veja que o pai desceu mais ou menos à altura da criança, está olhando para ele e ele olhando para o pai. Aqui está se estabelecendo uma conversa.
no diálogo, na interação. Não aquela coisa da autoridade, aquele gigante falando para mim de baixo, né? Dizendo que eu quero nem entender o preço, eu não entendo. E ali não, interação. Outra forma de conversa, que a gente vê que está vendo assim, quando a família se reúne, né? E está com adolescente, porque tem algumas coisas que a gente pode evitar, principalmente na comunicação, que pode ajudar a propiciar uma melhor comunicação. É a gente achar o local apropriado para falar, a hora, o ambiente, estar junto, então cada um sentado de um lado, cada um, se você começar a querer conversar, ouvindo o outro, tocando, ouvindo o outro, dando vez, repetindo o outro fala, ouvindo o outro, falando. Aqui pode ser tratado qualquer conversa, mas aqui também você está dando a permissão das crianças falarem o que quiserem falar. Não é só os pais falarem, obrigado a falar. Tu tem razão, tem. Mas o outro, o que ele pensa sobre isso? Então, uma criança não pensa nada nisso. Criança pensa, né? Então, é criança, mas pensa. E o que está ouvindo que ele pensa sobre isso? Então, criar esses ambientes, a forma, como a gente já disse, de falar para essas crianças, deixá-los participar, ouvir o que é que eles estão entendendo do noticiário, o que está sendo publicado, o que está acontecendo, explicar mais, o que é que eles entenderam, o que é que pode ser explicado mais. Enfim, favorecer que eles também continuem o acesso à informação hoje. O que eles estão entendendo, porque eles não saem por aí também aprendendo só o que os colegas estão dizendo, só os eles estão interpretando pela verdade, né? Ajudar-nos a criar, né? De acordo com a cultura. Uma ideia, uma base, Eu vejo assim, essas duas imagens, né, linguagem corporal, e que está expresso o não dito, e o não dito através das entrelinhas. Ou seja, o respeito. Então é o inconsciente falando, né, na mesa, ali existe um respeito, um olhando para o outro, com aquilo que não está visível, o que está no não dito, no implícito. Né? E isso favorece o outro pais, né? Como a criança, o pai olhando na mesma direção, aí está vendo uma linguagem corporal, mas está vendo muito mais do que isso, essa comunicação verbal, mesmo no olhar. O que existe por trás disso de importante para a formação dessa criança? Tudo. Entendeu? Aquilo que o pai está transmitindo. Eu lhe respeito, eu lhe amo. Eu vou dizer para você, para olhar para você. Isso é que é lindo. É aquilo que não está sendo dito, mas que, de qualquer forma, está sendo expresso de uma forma inconsciente e que vai fazer parte da estrutura da carteira colocando uma informação. Ser cuidador como falamos e como falamos, né? Evitar mágoas. Eu disse, a comunicação com mídia é a mais difícil, é a mais profunda, porque envolve o momento. E às vezes aí saem as coisas que magoar, ficam ali, são guardadas, você sabe, uma mágoa ou outra guardada, junto com o mágoa, vai juntando, dá a boca a um poço de mágoa, né? E fica aí, depois comigo mesmo, fica difícil, porque ela está dedicada a mágoa. Olha, só tudo que se fala um dedo, uma relação, um delito, porque ela está fundamentada na dor. Né? Ok. Sim, aí os pontos que eu falei, para a boa comunicação.
ter coragem e desejo de comunicar. Ter coragem de achar, falar das coisas difíceis, ouvir perguntas difíceis, né? Permitir que elas sejam feitas. E o desejo de estar naquele momento com você. Falar, ouvir o que o outro tem a dizer, porque é uma coisa que troca mesmo. Eu preciso deixar o outro dizer em cima do que eu estou dizendo. Eu estou dizendo isso, assim, e ele vai formar um pensamento, terminar de primeiro, e leva a energia para lá, a energia para cá, e ele vai dar uma resposta em cima daquilo. Porque senão a gente aprende o que muitas vezes a gente faz, já viu. O outro está falando e eu estou ganhando tempo, ou eu estou me apressando em ver o que eu vou dizer. Eu não presto nem atenção ao final, eu vou dar a minha resposta. Estou preparando a minha resposta para dizer. Então, assim que o outro termina, eu já estou com a resposta da primeira frase. Eu não falei mais isso, não sei, mas eu pensei nisso. É bom eu estar aqui ser bem tratada. Então, isso provoca que o outro perde o seu chão. Sim, ter esse ambiente para conversação, um ambiente propício, as pessoas falam, expressar sentimento. A frase que eu gosto. Comunicação, principalmente, é uma troca de afeto. Eu dizer, e ela precisa ser permeada mesmo, né? Ela precisa ser um momento que eu estou dizendo as minhas palavras, mas eu estou também dizendo eu te amo, sem falar, só no olhar, na expressão. Eu saio dali daquele momentinho que é tão gostoso, eu vou dormir leve, feliz, porque foi além do que a gente falou. Aquele momento trouxe mais coisa do que eu falei. Então eu saio leve para dormir. Não preciso de lexofone, e nem de um cigarrinho para poder dormir naquilo. Porque aquilo me alimentou, alimentou ele. Me deixou tranquilo. Expressar sentimento, deve pensar o que o outro já sabe. Não que o outro já sabe, eu te amo. Eu nunca vou dizer, porque eu já te disse um dia. Eu disse um dia. Mas será que ainda não? Eu disse naquele dia lá atrás, 2 anos atrás. Eu preciso dizer toda hora, porque a gente não muda, mas a gente muda a cada instante. Será que ainda continua? Naquela poesia que você trouxe. Será que mudou? Não, o tempo que voltou não acontece mais. Então isso é preciso ser renovado. Renovar 5 minutos aqui. Quem não demonstra seu amor não ama. Quem falou isso? Então, a comunicação na família é uma troca sempre. Olha que alegria que hoje em dia está cada vez mais, mas que é gostoso, A comunicação com os familiares é o remédio para não deixar o silêncio dominar e não correr o risco de ser mal interpretado, porque o silêncio faz o interpretar. O que ele não disse? O que ele disse? Porque cada um interpreta aquele gesto que ele chegou. Eu falei isso, por que será? Aí eu vou deixar a minha interpretação fora. Aí vai ligar aquelas dores antigas que eu interpreto do jeito. Eu gosto de dizer essa frase, que as histórias vividas são muito mais vivas do que qualquer narrativa. Eu vivo é diferente de eu narrar. E conversar é dar volta às vezes. Isso daí é dar batendo no Deus, familiar.
dia ela tem aqui. Tá no ano. Ok? Obrigada. Bom, gente, com essa última palestra de hoje, né, a gente fecha, digamos assim, um ciclo que a gente iniciou. Mas antes, agradecer aqui a Edna, né, pela comunicação desta palestra, né. Eu acho que o tema da comunicação aparentemente é algo tão simples, né, mas requer tantos requisitos da gente, né? Requer uma escuta, uma fala, não é só uma pessoa falando, mas ouvindo também, né? Então, eu acho que, bom, aqui está o certificado, a nossa fonte responsável.